Perfeito, né? Gálatas capítulo 3, de versículo 26 ao 29. 4 versículos, vamos estar lendo. O texto diz assim, irmãos: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Que Deus possa abençoar esse texto em nossos corações e que possamos entender o propósito de Deus ao soprar no ouvido de Paulo para que ele escrevesse essas palavras. Oremos. Deus querido, mais uma vez, nós entramos no teu santo lugar para te pedir a tua ajuda, a tua orientação na ministração desta palavra. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor a torne clara ao coração da tua igreja e ao coração daqueles que estão nos ouvindo via online. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Revestidos em Cristo. Hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, a era da compra online, né? Compramos aqui alguns equipamentos, tudo online, e é interessante que cada vez mais a preocupação das empresas que vendem algum produto online é com a embalagem, em fazer uma embalagem bem feita. Alguns vêm com aquele papel bolha, as caixas tudo milimetricamente, tamanho do produto, para que o produto não fique sendo jogado e para que ele não quebre e que chegue ao destinatário intacto, sem nem um arranhão. E quem tem feito compra pela internet, sabe o quanto isso é importante. Você receber o produto intacto, sem defeito. Por isso que nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre esse tema, revestidos em Cristo. E a sentença desse texto, meus irmãos, é que somente os que vivem pela fé têm ou terão o privilégio de serem revestidos em Cristo Jesus. Isso é privilégio da igreja, é privilégio do povo de Deus, é privilégio daqueles que já passaram pelo sangue do Cordeiro e tiveram as suas vestes banhadas pelo sangue do Cordeiro de Cristo. E essa epístola de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita provavelmente no ano 60, durante a terceira ou segunda viagem de Paulo, quando ele estava em passagem por Corinto. E Paulo, automaticamente, ele percebe os inconstantes gálatas, que não eram gregos, mas gauleses e gaulenses, né, sendo uma parte da corrente de bárbaros que inundou a Grécia no 3º século antes de Cristo. Esse grupo específico foi uma presa fácil para os legalistas, foi um prato cheio para os legalistas que já estavam ali. Entusiasmados missionários da lei, eles então catequizavam essas pessoas, ensinando o legalismo teológico da forma deles. E o tema dessa carta de Paulo aos Gálatas é a vinculação do Evangelho da graça de Deus e a sua libertação, seja qualquer mistura do legalismo. Paulo escreve essa carta na tentativa de clarear a mente dos irmãos para que não ingressasse naquele movimento que estava começando ali em Gálatas, para que eles não abandonassem o Evangelho, como nós falamos a semana passada, e permanecessem firmes
no Evangelho de Cristo. Ao fato para que não possa não comprometer seu caráter de pura graça. Essa era a preocupação de Paulo. Essa interação do legalismo no mundo foi algo que ficou difícil naquele momento, você discernir quem realmente era cristão, quem estava exercendo verdadeiramente a fé em Cristo e quem realmente vivia pela graça, de muitos que aparentavam ser cristãos, mas não eram. Assim, nesse texto, Paulo aponta algumas características do Evangelho da Graça na vida de um cristão. E quais são essas características de um cristão? Primeira, que a gente pode ver no texto. Quem tem essa característica, ele vive revestido em Cristo. Se você olhar para o versículo 27, ele vai dizer, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, viver revestido de Cristo é ter a aparência do próprio Cristo, é andar como o próprio Cristo, é ter a linguagem de Cristo, é ter a linguagem que arremete ao mundo cristão. É ser uma pessoa diferente, ou seja, como diz no livro de Gênesis, ter a imagem e a semelhança de Deus revestindo a sua vida. É pela fé em Cristo Jesus que agora nós temos um relacionamento direto com Deus todos os dias. Quando nós recebemos o batismo verdadeiramente em Cristo, não foi simplesmente um banho, pelo menos não foi para ser assim. Quando você foi batizado em Cristo, quando você desceu as águas, você confessou a sua morte para o mundo e um novo renascer em Cristo Jesus. Você estava agora declarando para o mundo que a sua história acabava ali e que agora começava uma nova história na pessoa bendita de Cristo, uma nova história escrita agora com o dedo de Deus, porque você agora pertencia a uma nova família, a um novo povo. Mesmo com o pecado, tirando do homem o brilho de outrora, aquele brilho que Deus dera ao homem lá no Jardim do Éden, quando o homem tinha o privilégio, meus irmãos, de passear no jardim todos os dias com Deus, de ter a companhia de Deus fisicamente ali caminhando pelo Jardim do Éden. Nesse momento, quando o pecado entra no Éden, através do homem, o homem perde esse brilho de Deus, o homem perde essa conexão com Deus, e agora ele está longe. A primeira coisa que acontece com esse homem, quando o pecado lhe atinge, ele se esconde de Deus, vai se esconder, e ele colhe então folhas para poder tampar o seu corpo, porque a vergonha da nudez veio diante dos seus olhos. Aquele brilho que todos os dias, da expectativa de ver Deus, de falar com Deus, já não tinha mais. Ele já não podia mais encarar Deus, porque por causa da perfeição de Deus. Mas ainda assim podemos ter uma vida de devoção, uma vida de adoração a Deus, porque Deus, ele é perdoador. E Deus entende a nossa fraqueza, e o Senhor nos perdoou e continua nos perdoando. E mesmo que você, hoje também você falhe, mesmo que você peque, mesmo que você cometa deslizes, o Espírito Santo de Deus está aí para nos perdoar. Deus nos perdoa e nós continuamos ainda tendo a condição de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, como está escrito lá em 1 João 9, nós confessamos os nossos pecados, nós enterramos os nossos pecados e nós seguimos em frente, nós caminhamos, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente e vamos caminhar, porque Deus é conosco. Deus não vai te condenar ao inferno por causa de um pecado, mas você será condenado ao inferno se você persistir nesse pecado. Você não pode persistir no pecado, mas se você confessa seus pecados e deixa, Deus perdoa seus pecados e você pode continuar a ter uma vida de devoção,
diante de Deus. Mas não vamos nos esquecer, meus irmãos, e não podemos nos esquecer que mesmo buscando uma vida de devoção todos os dias diante de Deus, não estamos livres ou imunes às investidas de Satanás, e entre as quais a maior investida de Satanás, principalmente para você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, e ele sabe que ele não pode tirar isso de você, uma vez que você foi realmente comprado pelo sangue e genuinamente você entregou sua vida para Jesus. Mas tem uma coisa que Satanás sabe que ele pode fazer: ele pode te levar a entristecer o Espírito Santo de Deus, ele pode te levar a você a praticar coisas que entristecem o coração de Deus, e isso, a sua alma fica abatida, seu espírito fica abatido, e o Espírito Santo de Deus também, ele se afasta de você por um tempo, até que você volte à realidade. Então, é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. O apóstolo Tiago vai nos dizer que o diabo, ele é como um leão, ele vive rugindo ao nosso redor, procurando o momento certo para nos tragar, para nos destruir. Não sei quem assiste aqui, Planeta Animal, Globo Animal, não sei qual é o nome que dá esses programas aí, Reino Animal. E eu vejo muito aqueles leões, quando eles querem pegar uma caça, eles vão estar espreita devagarzinho, rastejando, aquele animalzão, ele consegue rastejar por uma grama de meio metro, ele consegue se camuflar ali, vai rastejando, e quando a presa que está ali inocente, às vezes comendo um capim ali, um animalzinho herbívoro, e de repente quando ele percebe, aquele monstro levanta e já avança em cima, e com poucos pulos já consegue pegar aquela presa e devora em segundos. O que Tiago diz para nós é que o diabo, ele vive assim, ele vai rastejando devagarzinho. Hoje ele coloca uma coisa na sua mente, amanhã coloca outra coisa, amanhã ele vai fazendo, e de repente, quando você percebe, você é presa fácil do diabo. Por isso que nós precisamos viver revestidos em Cristo, meus irmãos, para que, através desse revestimento, nós possamos viver pela fé, tendo o privilégio de sermos revestidos em Cristo e ter a certeza de uma vida eterna com Cristo Jesus. É preciso estarmos constantemente vigilantes para não cairmos em tentação. Nós não estamos livres das investidas de Satanás. Viver revestido de Cristo significa igualmente ser uma nova pessoa, ou seja, ser uma pessoa segundo o coração de Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, diante este tão maravilhoso Deus que nós temos. Desse tão maravilhoso Deus que é capaz de nos amar, desse grande Deus que, apesar do seu apogeu, do seu trono de glória, ele está disposto a deixar que o seu amor atinja o pior dos pecadores, coisa que nós não entendemos. Se alguém disser para você, olha, você precisa perdoar a pessoa que matou o seu pai, você precisa perdoar aquele que estuprou a sua filha, você fala, eu não vou fazer isso não, eu não consigo fazer isso. Mas Deus, ele lança o seu amor até para aquelas pessoas que nós desprezamos, que nós jogaríamos aos leões, aquelas pessoas que nós empurraríamos no precipício para que eles não existissem nos nossos olhos. O amor de Deus alcança essas pessoas. Foi esse amor que nos alcançou, irmão, que nós também não merecíamos nada, que nós também vivíamos no mundo do pecado, nós tínhamos nossas dificuldades, mas o Senhor nos amou, e o Senhor livrou a minha vida. O Senhor livrou a minha vida das drogas, livrou da prostituição, da mentira, me tirou do mundo de pecado, me trouxe para a luz. O Senhor tirou você de situações que você sabe, de situações que você viveu e que você não aguentava nem você mesmo, mas o Senhor te tirou, sabe por quê? Porque esse amor alcançou você. Ele te revestiu com o Espírito Santo de Deus para que você possa ter uma vida nesse mundo. Assim como a mercadoria sai de lá do Japão, toda embrulhada, e ela consegue atravessar o oceano através de navios, sendo jogado para lá, jogando
revestidos em Cristo, para que mesmo que tenhamos os chacoalhos desse mundo, mesmo que Satanás nos chacoalhe de um lado para o outro, e mesmo que ele tente nos destruir, mesmo que ele tente tirar a nossa fé, nós precisamos chegar nos céus intactos diante de Deus, com as nossas vidas, para apresentar o louvor diante do Pai. É por isso que nós precisamos ser revestidos em Cristo, porque em Cristo conseguiremos passar pelas tempestades desse mundo, porque por nossas forças nós não conseguiremos. Essa primeira característica nos leva a uma segunda característica que um cristão deve ter. É viver a unidade exigida por Cristo. Olha o que diz o versículo 28, irmãos. Nisto não judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há mais judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, que Deus não está olhando aqui para a beleza do Márcio, para a inteligência do Givanildo, para a capacidade do André, para a destreza do Bruno. Deus não está olhando para o bem que o irmão Antônio já fez. Deus não está olhando para nada disso. Mas Deus está nos olhando como um ser que precisa do amor dele, da misericórdia dele. E é por isso que ele nos reveste. E é por isso que ele nos dá essa capacidade de vivermos agora unidos em um só Cristo, em um só corpo, em uma só unidade. Viver a unidade cristã na igreja é ter a mente de Cristo, procurar olhar o outro como alguém importante, alguém que tem um valor muito grande diante de Deus e nunca menosprezar ninguém. Ah, como é triste, meus irmãos, como é triste você ver pessoas na igreja do Senhor se titulando como cristão. Até o pastor Shinobu brincou ontem na mensagem, quando ele disse que quando ele não gosta de uma pessoa, que às vezes não consegue o jeito da pessoa se dar com o jeito dele, ele fala: eu oro. Eu não faço oração precatória. Vocês sabem o que é oração precatória, né? Tem alguns salmos que tem oração precatória. Quando o salmista falou assim: Senhor, destrói aquela nação, é oração precatória. E tem muita gente hoje, muita gente que fala: Senhor, o senhor lembra aquele vizinho lá que jogou água quente no meu cachorro? Senhor, destrói ele. Sabe aquela pessoa que está me devendo? Destrói ele, Senhor, acaba com ele. O Senhor é meu Deus de guerra, Deus de poder, acaba com ele. Isso é oração precatória. Deus não está aqui para responder oração precatória. Sabe por quê? Porque o mesmo amor que Deus liberou para você, Deus também libera para aquele que você odeia. E é por isso que você precisa aprender a perdoar. É por isso que a Bíblia diz que temos que perdoar uns aos outros e amar até mesmo os nossos inimigos. Coisa de louco, né? Coisa de doido. Eu fico pensando quando Jesus chega no cenário religioso ali em Israel, e que ainda imperava a ideia do dente, olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, mão por mão. Deus fala assim: ó, agora ame teu irmão, ame teu inimigo. Você está doido? Ame teu inimigo. Caminha com aqueles que te fizeram mal, caminha com eles, ame eles. Então parece que o evangelho parece que tem hora que é uma coisa meio de louco. E é desses loucos que Jesus gosta, que Jesus ama, que compreende essa necessidade de se rebaixar, de se tornar pequeno, para que o seu próximo seja grande. Se esforçar para agregar todos na fé salvadora de Cristo. Ter na sua mente essa ideia de família cristã, família de Deus. Eu faço parte da família cristã. Eu faço parte da família de Deus. E quando eu faço parte dessa família, quando você é atingido, eu também sou atingido. Quando você sente uma dor, eu também sinto essa dor. O seu problema é o meu problema.
E quando isso acontecer, quando essa unidade da igreja estiver estabelecida, quando nós estivermos orando uns pelos outros, chorando uns pelos outros, nós vamos poder perceber uma igreja firme, uma igreja forte, uma igreja onde o Senhor vai operar milagres no meio do seu povo, porque o Senhor está vendo o amor de cada um, uns pelos outros. Isso é muito importante. O próprio Paulo, meus irmãos, ele vai nos dizer o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Essa fala está registrada lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Eu sempre devo olhar para o meu próximo e vê-lo como alguém que tem um grande valor diante de Deus. Eu sempre tenho que olhar para o meu próximo e respeitá-lo como pessoa, não importa a sua capacidade, não importa a sua situação financeira, não importa onde você mora, eu tenho que olhar para o outro e dizer, essa pessoa tem valor diante de Deus. Não é querer se aproximar só dos que são melhores do que você. Eu vou me aproximar do Márcio porque o Márcio tem muita coisa para me oferecer. Não, não é isso. Eu vou me aproximar do irmão Antônio porque o irmão Antônio ele tem casa na praia, ele tem sítio, e eu vou ficar perto dele para ele me convidar para ir para esses lugares, para me passar finais de semana. Não, não é por isso. Eu devo me aproximar de você, nós devemos aproximar um do outro pelo amor em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas não têm condição nenhuma, e às vezes as pessoas estão caídas, estão andando em situações difíceis, e a ideia é aquela ideia de que você vá até a pessoa, mesmo que a pessoa esteja lá no chão, você se abaixe ao nível dessa pessoa e depois levante junto com ela e comece a caminhar, a trilhar e ensinar para essa pessoa a andar na presença de Cristo. Essa talvez seja a ideia, essa é a ideia da unidade. Agora, meus irmãos, que nós fazemos parte da família Cristo, como descendentes de Abraão, passamos também a sermos herdeiros de uma promessa estabelecida na aliança, na promessa feita a Abraão, onde a ideia primeiro que o evangelho era só para o judeu, mas depois esse evangelho ele é aberto a todas as pessoas, e o evangelho então agora é de todos, e nós somos os filhos herdeiros dessa promessa que foi dada a Abraão. Nós somos herdeiros do céu, e viver a ideia de céu agora aqui na terra, se comportar como cidadãos do céu aqui na terra, é ter a realidade correta de um céu mais próximo de nós, ao lado de Cristo. Então, viver revestidos em Cristo, somente os que vivem pela fé têm o privilégio de serem revestidos em Cristo, ter a certeza da vida eterna. Essa primeira e segunda característica, meus irmãos, também nos leva a uma terceira característica. Terceira característica de uma vida cristã: ele vive a esperança da promessa. Versículo 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Versículo 29. E como é que nós podemos viver essa esperança, pastor? Podemos viver essa esperança na promessa de Cristo Jesus, trazendo sempre à nossa memória a fala de Jesus deixada lá em João 14, 18, que João, ele reproduz para nós, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse: olha, eu não deixarei vocês órfãos, eu nem deixarei vocês sozinhos, mas eu voltarei para vós, eu voltarei para vos buscar. Na sequência ele vai falar sobre
a preparação da morada, que vai para perto do Pai, mas essa é a ideia. Jesus falou que iria para o Pai, mas Ele não nos deixaria sozinho, Ele voltaria para nos buscar, enquanto isso, deixaria conosco o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Viver o céu na terra é tornar o futuro com Cristo mais próximo da realidade. Viver o céu na terra é tornar o futuro com Cristo mais próximo da realidade. Voltarei para vós, foram as palavras de Cristo quando ele subiu aos céus. Agora, como parte dessa família, como descendentes de Abraão, passamos também a ser herdeiros de acordo com a promessa da aliança. Essa promessa de Jesus deve nos deixar alertas quanto à sua volta à terra. Jesus, ele veio a este mundo com um propósito: juntar todos os povos, línguas e raças. Jesus veio a este mundo na esperança de que todos pudessem aceitar a seu sacrifício na cruz e que pudessem se salvar. Mas as pessoas estão um tanto quanto céticos e não conseguem enxergar a verdade apresentada na cruz e ainda continuam caminhando a passos largos para o inferno. E muitas vezes, meus irmãos, a igreja do Senhor, nós como igrejas, estamos um tanto quanto acomodados também e não fazemos muitas vezes muita coisa para que as pessoas possam aceitar Jesus. Eu não sei se essa pessoa está me ouvindo agora, mas eu tenho uma amiga que ela é lésbica, e toda vez que quando eu vou compartilhar a mensagem, o primeiro nome que aparece no meu Facebook é o dela. O dedo faz assim, eu vou mandar, ela vai ouvir, se ela estiver ouvindo, estou falando para você, você me conhece, sabe como para você, porque eu te amo, e Jesus te ama, Deus te ama e tem um propósito na tua vida. Eu te respeito a tua ideologia, mas Jesus te ama e o pecado te levará para o inferno. Eu sei que precisamos falar do Evangelho às pessoas. O mundo está tão voltado para o ceticismo, que tudo o que é errado se tornou certo, o que era belo se tornou feio, o que era feio se tornou belo. É uma coisa terrível. Eu vivo e tenho dito que nós estamos caminhando para um momento, meus irmãos, aonde toda a família brasileira, ela está correndo o risco de ter em sua família uma lésbica, um homossexual, qualquer gênero, filhos ou filhas separados, mesmo dentro do cristianismo. Porque as pessoas não estão respeitando mais as regras que a Bíblia determina para serem cumpridas. Mas louvado seja Deus pelo seu amor eterno e pela sua grande compaixão que tem nos amado. E muitas vezes quando nós caímos, Ele nos dá a compreensão de que mesmo caídos, nós precisamos da graça e da misericórdia. E aqueles que mesmo errando, entenderam o propósito da cruz, não vão se rebelar, mas vão reconhecer e vão se arrepender e vão buscar diante de Deus uma colocação como servo. E quando isso Deus acontecer, Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida. Deus vai derramar a bênção sobre a vida daqueles que tomarem a decisão de seguir fielmente a presença de Deus.
Revestidos em Cristo, meus irmãos, é preciso termos essa ideologia em nossa vida. Eu preciso ser revestido de Cristo. Apesar de todas as dificuldades que eu passar nessa vida, eu preciso chegar diante de Deus apto, intacto, para que eu possa receber, ouvir de Deus: vinde, filho bendito do meu Pai, receber por herança o que está preparado para ti desde a fundação do século. E por isso eu preciso estar revestido em Cristo. Eu preciso estar cheio desta graça, dessa misericórdia, para conseguir passar por todas as dificuldades que o mundo vai me apresentar. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. O diabo vai lhe apresentar ciladas, vai te apresentar situações difíceis. Hoje nós temos aqui 2 bebês no colo de suas mães, né? Que são inocentes, dependentes totalmente de papai e de mamãe, mas que certamente, logo, logo, eles vão crescer e eles vão também enfrentar suas próprias tempestades. Eles vão enfrentar seus próprios dilemas, suas próprias lutas, suas próprias frustrações. Eu choro hoje essas frustrações de uma criança. Nós oramos pelo casamento dos nossos filhos, mas infelizmente o casamento da minha filha não deu certo. E hoje nós temos a nossa neta. Eu posso perceber, tem dias que, por mais que, como vô, por mais que eu me desdobre para amá-la, para dar carinho, para cuidar, para fazer com que ela não se sinta mal, para fazer com que ela não se sinta triste, eu percebo que tem dia que ela está muito triste. Outro dia eu subi lá na casa nova que a gente está morando, eu subi a escada para o meu quarto e eu ouvi um choro. Naquele dia a mãe dela estava trabalhando. E eu ouvi um choro, aí eu fui no quarto dela, ela estava deitadinha assim, no canto do chão, em cima de um edredom, ela estava deitada chorando. Eu sentei, comecei a conversar com ela, e quis saber por que ela estava chorando. E ela falou para mim nitidamente: é porque eu queria um abraço do meu pai ou da minha mãe agora. Aquilo cortou meu coração, porque eu gostaria muito que os pais estivessem juntos para amar, para dar carinho, para cuidar daquela criança. Mas é um momento muito triste, meu irmão. Então, as lutas dessas crianças também vão vir, mesmo que a gente não pode fazer com que isso não chegue a ter eles. Então, nós vamos colocar eles numa redoma de vidro, porque eles vão ter a própria história deles, a própria vida deles, e eles vão enfrentar as lutas deles. Mas o que nós precisamos fazer, como pai, como mãe, se você é aquele que está cuidando dessa criança, olha para Deuteronômio capítulo 6. Ensine essa criança, de manhã, de tarde, à noite, caminhando, andando, dormindo. Fale do amor de Deus para ela, oriente ela, catequize ela, para que quando ela tomar uma forma de vida, ela entenda que ela tem um Deus, que ela pode chorar aos seus pés quando as lutas chegarem. Que ela possa chorar como você chora hoje, quando as lutas te afligem. Alguém aqui não tem luta? Se alguém não tem luta, levanta a mão que eu quero pedir para você me ensinar como que é. As lutas existem. As lutas existem. Se você me falasse há 20 anos atrás, você vai ter 2 infartos. Você está maluco? Eu sou atleta, sou um cara que eu corro, que ando de bicicleta, que eu pratico esporte. Que infarto. Mal sabe qual é, né? 2 infartos. Mas aprove o Senhor que nós estamos aqui dando glória a Deus e louvando o seu nome. Então, que você possa buscar ser revestido em Cristo, para que você possa ter vitória nas lutas que certamente virão ao seu encontro. Que Deus possa nos abençoar.